Olá, capitalistas! Seja bem-vindo a mais um Panorama de Mercado. Antes de iniciarmos, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e já deixar o seu like aqui no vídeo. Agora sim, vamos para o gráfico. Fala comigo, capitalistas! Vamos dar início ao nosso panorama de mercado da segunda semana do mês de dezembro. Lembrando a todos que o patrocinador oficial do panorama é a minha corretora parceira, a 4xc. Se você ainda está em dúvida em qual corretora utilizar, eu recomendo fortemente você a utilizar a corretora 4xc. Então vamos ao gráfico, e lembrando que estaremos sempre analisando o gráfico de 1 hora. Tá? A nossa intenção aqui é prever os possíveis movimentos que o ativo pode estar fazendo durante o decorrer da semana, ok? Vamos lá então, início aqui com o dólar contra o real brasileiro, tá? Na tela, no tempo gráfico de 1 hora. E na semana passada nós comentamos sobre essa região e a possibilidade do preço trabalhar aqui e continuar um movimento de alta. E foi exatamente isso que aconteceu aí durante a semana, principalmente o movimento aqui encerrando na quinta e dando a continuidade na sexta, tá? Esse movimento de sexta-feira meramente especulativo por conta de notícias políticas. Mas região no gráfico sempre são regiões de interesse e sendo por especulação ou por movimentação de preço, o gráfico, o preço sempre tende a buscar essas regiões para negociar e equilibrar as intenções de negociadores naquelas faixas de preço. Tá? Então agora, capitalistas, o que nós temos? Nós temos um novo fundo, tá, com um topo rompido no dólar e uma nova estrutura. Essa nova estrutura aponta para nós características de alta, correto? Então, se nós temos a característica de alta, capitalistas, e agora a gente sabe que o preço ele não vai fazer uma movimentação reto sem fazer nenhum retorno, este movimento, essa estrutura está nos entregando que podemos ter uma movimentação de correção no dólar. Esse movimento de correção tem como fundo, né, o início nesse último candle aqui do gráfico de 1 hora de sexta-feira, nós temos uma região de fundo. Então, observando o rompimento dessa região, nós imaginamos que o preço ele poderá vir corrigir até essa faixa de preço aqui, ó, nos 5,38, 5,39, onde o preço deixou um desequilíbrio. Tá? Esse desequilíbrio ele está abaixo dos 50% da retração dessa nossa estrutura. Tá? Então ela é uma região de interesse comprador. Então, observando movimentos aqui vendedores, você sabe que o preço ele tende a levar o preço até aqui abaixo. O alvo dessa movimentação de venda seria minimamente aqui até as regiões dos 5,38. Tá? Aqui nós também temos a média de 200, bem próxima, então ela já serve como uma confluência nessa região para nós. E um detalhe, tá? O movimento de mitigação tende a levar o preço ao movimento de compra. Então aqui nós poderemos estar buscando uma operação compradora, tá? Com o alvo na máxima da estrutura. Tá? Por quê? A intenção da movimentação, tá? Ela faz o movimento de expansão, faz o seu movimento de correção, encontra as intenções compradoras novamente, começa a dar continuidade na sua intenção de alta. Tá? Então aqui, vejam só, nós temos um pivô de alta que foi ativado e agora ele pode estar dando continuidade ao seu fluxo. Tá? Então essa é a interpretação desculpa, que nós temos aqui para o dólar para esta próxima semana. Nosso próximo ativo aqui na tela é o índice futuro brasileiro. E aqui, na mesma leitura que nós temos para uma alta no dólar, nós temos aqui a possibilidade de uma baixa no índice futuro. Nós observamos aqui um forte movimento na venda, assim como teve um forte movimento do dólar, né, na alta, um rompimento aqui de um fundo. E um detalhe aqui é que nós temos a estrutura ainda dando sustentação no preço, tá? Uma estrutura de alta, e aqui a gente pode analisar e aguardar algumas movimentações. Caso o preço abra com gap de baixa ou ele abra aqui em linha e venha buscar essa região, tá? Aqui nos 156.400, muita atenção. Tá? Esse movimento ele pode chegar aqui e inverter a precificação para fazer uma correção deste movimento, ativando um pivô de baixa. Tá? O motivo, nós temos aqui o IFR, que estava em região de sobrecompra, com a forte agressão na venda, ele chega em região de sobrevenda. Tá? Então ele pode ainda fazer a manipulação nessa movimentação, capturando a liquidez que ficou abaixo deste penúltimo candle do gráfico de 1 hora e inverter a movimentação. Beleza? Então essa é a primeira expectativa do preço, tá? Que eu estou imaginando. Caso o preço rompa abra aqui, rompendo este topo anterior, trabalhando dentro dessa ineficiência, vamos aguardar um movimento aqui de confirmação acima dessa região para a continuidade de alta, e a expectativa seria buscar essas regiões aqui acima. Tá? Então aqui nós teríamos algumas expectativas. Este movimento seria uma continuidade, uma inversão do fluxo, tá?
Este movimento aqui abaixo seria uma captura de liquidez para inverter o fluxo. Tá? O que eu acho mais saudável? Eu acho mais saudável essa manipulação aqui abaixo primeiro. Tá? Então aqui poderia existir uma intenção na ponta compradora e o alvo. Onde que eu coloco o alvo, Thiago? O alvo dessa operação seria minimamente aqui nesses blocos de ordens escondidos. Tá? Por que blocos de ordem escondidos? Porque pavis aqui ó, na parte superior, tá? Ele... Obviamente aqui a gente está no gráfico de 1 hora, mas se nós descermos os gráficos, nós vamos observar que houve uma movimentação aqui de alta. Vamos lá, tá? Vamos interpretar aqui essa movimentação. O candle aqui em cima, ele faz um movimento de baixa, ele vai até lá em cima e depois ele rompe de novo. Isso aqui não foi um pivô, capitalistas? Se isso aqui foi um pivô, aqui em cima tem um bloco de ordens. Tá? Então, se descermos até o tempo gráfico, vamos voltar aqui no 15 minutos, vocês observam que houve bloco de ordens nessas regiões. Tá? Então, isso aqui nós chamamos de blended candle, é a união dos candles. Candles de tempos gráficos menores se juntam e formam uma movimentação, um candle só, em um tempo gráfico maior. E isso a gente consegue interpretar. Ok? Então, observando esse pavio bem angulado, tá? Na parte inferior, na parte superior, o que nos chama a atenção e o que é relevante para nós aqui é o pavio da parte superior, tá? Com 2 blocos de ordens. Aqui, 2 possibilidades de movimentação. Uma possível venda nessa região com alvo na próxima zona de liquidez, seja o fundo aqui ou um fundo formado que for deixado aqui, ou até mesmo o fundo da estrutura, tá? Mas é sempre bom a gente ficar atento a pontos antes do rompimento das estruturas. Tá? E uma outra operação seria mais na parte superior. Tá? Poderia até alongar um pouco mais os stops, tá? A entrada aqui bem no toque do candle. E o alvo também na mesma região. Então, aqui nós poderíamos trabalhar com uma expectativa no índice de fazer este movimento. Um movimento de alta da mitigação e um movimento da continuidade do fluxo vendedor, ativando uma correção. Tá? Ativando uma correção maior. Não esquecemos, não devemos esquecer, melhor dizendo, que o ativo ele está em uma longa movimentação de alta. Né? Rompemos aqui ó, estruturas de alta anterior. Então, aqui agora, se tivermos o rompimento desse fundo, ele vem corrigir toda essa estrutura aqui. Ó. Então, nós estaríamos pegando na essência da movimentação o início de toda essa correção dessa mitigação. Aí nós temos blocos de ordens aqui embaixo, tem outro bloco de ordens aqui, tá? E isso seria assunto para um novo capítulo, tá? Então, há possibilidade disso acontecer. Thiago, se o preço passar reto aqui, bom, capitalistas, aí ele está ativando essa movimentação e dando continuidade para alta, ok? Então, observando como que o preço ele vai se comportar neste movimento de mitigação, você já pode ter uma dedução de se ele vai respeitar essa movimentação ou não, tá? Antes dele chegar nessa região e você efetuar uma venda, você deve observar uma manipulação, tá? Como, por exemplo, o preço chegou aqui, deixou um topo perto dessa região e chegou aqui com agressão, tá? Com força, tá? Como se fosse um candle de exaustão. Muito provavelmente ele fez esse movimento só para indução e captura de liquidez e depois na reversão da movimentação você pode estar pegando essa baixa toda, tá? Você pode arriscar no seco, aqui nessas regiões, ou você pode esperar uma confirmação, principalmente em tempos gráficos menores. Como que eu espero uma confirmação em tempo gráfico menor? Você observou esse movimento que nós estamos comentando na mitigação. O preço foi até lá em cima. Beleza. Chegou nessa região, tocou em alguns desses pontos, ele faz aqui uma correçãozinha, volta, rompe o topo, depois rompe o fundo. Tá? Quando ele romper este fundo, capitalista, é a sua deixa. Tá? Por quê? Ele manipulou o topo, capturou a liquidez, induziu a compra, depois ele rompeu o fundo. Então ele está invertendo o fluxo. Na volta aqui, ele pega alguma região de interesse dessa estrutura e dá ativação de um movimento de venda. Tá? Então esse movimento de venda, você filtrou lá nos tempos gráficos menores o início dessa possível mitigação aqui como um todo. Perfeito? Então muita atenção a esses detalhes que o gráfico deixa para você. Nosso próximo ativo na tela é o índice Nasdaq, índice americano. E capitalistas, estamos com uma tendência de continuidade para o movimento de alta. Tá? A gente sabe que quando o ativo ele faz essa movimentação, ele começa um fluxo muito forte. Então aqui é interessante nós irmos para o gráfico de 4 horas e perceber que ele fez toda a correção dessa estrutura aqui. Ó. Ele fez toda essa mitigação, ele manipulou o fundo, tá? Capturou liquidez e agora está aqui ó, rompendo topos, tá? Rompendo estruturas e dando continuidade para uma movimentação de alta. Detalhe, nós estamos em um movimento de alta. Nós estamos com uma estrutura de alta bem clara no índice Nasdaq. Tá? Então, o que nós vamos observar, o que nós vamos procurar? Oportunidades de compra. Tá? Então, se nós estamos em um fluxo de alta, a gente pode até colocar as médias aqui. Ó. A média
as curtas aqui, elas estão sustentando o preço, a de 200 está exatamente aqui nesse nosso ponto de interesse. Então, se nós estamos em uma estrutura de alta, a média de 200 principalmente, ela está angulada, dando sustentações em regiões de estruturas secundárias, nós vamos trabalhar com a estrutura secundária. Poderíamos estar trabalhando com essa estrutura como um todo, só que para ter intenções compradoras e oportunidades de compra, nós precisaríamos esperar o preço corrigir até as regiões aqui abaixo, tá? E é algo que pode não acontecer. Por quê? O fluxo está forte, o preço está fazendo topos cada vez mais altos, tá? Então nós vamos procurar as microestruturas. Tiago, e se essa microestrutura for rompida? Bom, aí a gente dá um passo atrás e observa o que o preço, o que o gráfico está querendo nos dizer. Perfeito? Então, com o preço e as informações que nós temos aqui neste momento, nós tivemos o quê? Esse fundo capturando liquidez dessa lateralização e rompendo um topo. Tá? Então este aqui é um fundo defendido, é um fundo forte. Por mais que não houve tanta agressão na compra nessa região, o preço ele estava em um movimento de lateralização, podemos deduzir que este movimento foi um movimento de geração de liquidez. E logo abaixo dele nós temos uma estrutura que pode estar sendo capturada juntamente com a média de 200 segurando essa movimentação. Podemos colocar aqui também uma linha de tendência de alta. O preço ele está respeitando uma linha de tendência de alta. Há quem diga, e talvez aqui a gente possa até ter aqui um canal de alta. Vejam só, um canal de alta. Tá? E esse canal de alta, na extremidade de um movimento, ele pode ser uma deriva, ele pode ser um movimento de exaustão. Mas, vamos lá, esse movimento de exaustão, ele pode dar início à correção de toda essa estrutura ou apenas gerar liquidez interna dentro dessa estrutura atual, o preço fazer a captura dessa liquidez, trabalhar nessa estrutura e dar continuidade para um movimento de alta. Um indicador muito útil para nós termos uma definição se aqui será um ponto interessante para compra ou não é o IFR, tá? Eu gosto muito de usar o IFR. Lá atrás, ó, região de sobrevenda com manipulação, tá? O preço ele não ficou abaixo daquela região. Perceba que os candles defenderam, né? Os pavis dos candles nos mostraram defesa nessa região com IFR em sobrevenda. O que nós podemos buscar aqui agora? Estamos no gráfico de 1 hora, tá? Você pode descer o tempo gráfico, gráfico de 15 minutos, gráfico de 5 minutos. Observar que aqui nós temos liquidez, nós temos fundo duplo, numa região de acumulação, numa região de bloco de ordens com as médias de 200. O preço chegou aqui, deixou pavio inferior, IFR sobrevendido, grandes indícios que o preço vai inverter, tá? Inverter esse movimento de baixo e voltar para a sua tendência de alta, que seria, deixa eu apagar aqui esses desenhos, que seriam aqui este pivô sendo armado. Tá? Então, se você consegue interpretar, você consegue pegar toda essa narrativa, você já tem uma noção do que esperar para o preço. Tá? E se ele chega nessas regiões de interesse, fica muito mais fácil você executar. Por quê? Porque você traçou um plano para o ativo, você traçou um plano para o movimento. Você não está operando às cegas, você não está operando sem uma direção, sem um direcionamento. Basta você aguardar o preço chegar nessa região, ou ele descaracterizar aquilo que você está esperando. Como, por exemplo, abriu com gap de alta ou abriu aqui na região e continua a movimentação. Bom, capitalistas, se o preço faz isso, ele está te dando outra informação. Ele está te dizendo que aquilo que você tinha no gráfico até o momento, ele é apenas uma fração daquilo que o preço quer fazer. Tá? Então, ele pode ainda assim esticar mais o preço e depois ele fazer a correção. Tá? Então, isso é totalmente normal, isso é totalmente aceitável dentro do mercado financeiro. Principalmente em renda variável, nós vamos trabalhar com probabilidades e vamos analisar as figuras e o que o preço pode estar nos entregando naquele momento para que nós possamos traçar um plano de trading e fazer as nossas execuções depois, com base em setups que você já tem ou com base em uma leitura e um gerenciamento de risco bem refinado. Tá? Então, possibilidades que nós temos aqui é uma compra em Nasdaq nessa região com alvo no próximo topo, tá? Com rompimento da estrutura. Como nós temos esse topo neste momento, essa seria uma operação que estaria pagando aqui 3-1. O que eu quero chamar a atenção para vocês é que Nasdaq ele sempre rompe os fundinhos aqui, ó. Então nós temos um fundo duplo, nós temos essa outra região, então ele pode dar aquela escapada, aquela violada e depois voltar à movimentação, tá? Assim como foi aqui nessa região, olhem só, lateralização, o preço rompeu, voltou, tá? Vamos buscar um pouco mais. Se a gente olhar em movimentos micro no intraday, nós vamos encontrar mais também, como foi essa movimentação aqui. Olha, ele rompeu o fundo, capturou liquidez e voltou. Lá naquele movimento grande que nós comentamos anteriormente, rompeu o fundo, capturou liquidez e voltou. Tá? Então, procure observar essa característica no índice Nasdaq, tá? Que você vai conseguir
ter aí uma boa noção da precificação e da movimentação que o preço pode estar fazendo. Beleza, capitalista? Próximo ativo na tela é EURUSD. E antes de continuar, deixa eu molhar aqui a minha garganta. Temos aqui um canal ascendente no euro. E é interessante nós irmos para o gráfico de 4 horas, que eu gostaria de mostrar isso para vocês. Vejam só. O ativo, ele manipulou um topo, tá, de uma estrutura. Tá, e essa estrutura, ela estava dando sustentação nesse movimento de baixo. Vejam só, eram movimentos que nós íamos tendo, tá, de baixo. Vamos até alongar mais essa movimentação, vejam só. Tínhamos um topinho aqui, ele deixou um topinho interno para ser rompido. Tá? Por que esse topo? Vamos considerar esse topo nessa movimentação aqui. Tá? Aqui foi um movimento complexo. Tá? Por quê? Este movimento aqui de canal de alta, ele capturou liquidez interna, ele trabalhou num bloco de ordens e ele rompeu o fundo. Tá? Um fundo principal, um fundo secundário e um fundo principal. Tá? Então, ele é o meu topo defendido. E ele foi defendido uma vez. Vejam só, o preço ele faz a sua movimentação de continuidade de baixa, ele toca num ponto de interesse macro, ele volta para testar a oferta, é defendida a região, então houve defesa na ponta vendedora, o preço vem na agressão vendedora, não renova fundo. Não renovou fundo, deixa eu apagar os desenhos, não renovou fundo, voltou, rompeu o topo que foi defendido e o topo que estava defendendo a movimentação. Então, aqui este movimento de canal ascendente no euro pode nos dizer muita coisa. O movimento aqui capitalista, ele capturou liquidez anterior, correto? Então, teoricamente, este fundo aqui, ele cumpriu com a sua expectativa de ir até a estrutura externa. Capturou a liquidez na estrutura externa, o que nós podemos ter? O início de uma mitigação maior, tá? E a mitigação maior que eu digo seria a mitigação dessa estrutura, considerando o fundo e considerando o topo. Daí, se nós colocarmos uma ferramenta de Fibonacci, nós vamos identificar que este ponto e este ponto, eles são regiões de interesse que estão abaixo dos 50% da estrutura que está aqui, tá? Então, eles são possíveis pontos de alvo da mitigação. Um detalhe. Se o preço continuar com fluxo de alta, podemos ir para o gráfico de 1 hora, nós vamos ter ele continuando a movimentação dentro dessa estrutura. Então, o preço ele estaria fazendo a mitigação dentro dessa estrutura para depois dar continuidade para alta. Então, nós temos esse bloco de ordens, essa região de fundo, dando sustentação nessa movimentação. Por que vamos considerar essa região? Porque, olhem só, ele faz a captura de liquidez aqui ó, internamente. Então, a agressão na venda, a agressão na compra, rompe topo, faz o preço ir até lá o rompimento da estrutura maior e depois de lá ele vem fazendo a sua mitigação. Então aqui você tem algumas expectativas de movimento. Vamos lá. Movimentação na ponta vendedora. Você pode especular essa movimentação de venda neste movimento, porque este movimento tem liquidez interna para ser capturada e o preço ainda não chegou nos 50% da estrutura. Então, ele pode ainda estar dando continuidade no movimento de mitigação. Tá? Então, aqui seria uma oportunidade de venda neste movimento. Tá? Opa. Deixa eu só abaixar aqui. Venda nesse movimento. Meu alvo, Thiago, bom capitalista. O bloco de ordens aqui da nossa estrutura. Tá? Esse seria uma possibilidade de trade. Tá? Aqui estaria pagando 5 para 1. Ok, o preço não veio aqui, ele continuou a movimentação. Tá? Ou chegou aqui, depois veio até ali embaixo, tá? Isso tudo depende, né, do movimento. Se ele vir aqui depois, quando ele chegar nessa região, você não vai vender mais, tá? Obviamente, porque ele já cumpre a sua mitigação e ele vem para romper topos anteriores e dar continuidade para a movimentação de alta, tá? Então, você só vai vender aqui se o preço chegar aqui em cima primeiro, tá? Porque aí estaria pegando a continuidade deste movimento, ok? Eu vou até deixar desenhado aqui para não ter confusão entre vocês, tá? Ele chegou, rompeu, voltou, capturou, ó. Ele teria que fazer este movimento. Tá? Se ele for abaixo de estruturas, tá? A gente já cancela essa movimentação aqui. Beleza? Então o preço chegou aqui abaixo. Primeiro ponto, tá? Temos oportunidade de compra nessa região, obviamente. Tá? Tem oportunidade de compra para ser realizada no euro, quase semelhante aqui nessa região. Muita atenção a esse fundo duplo aqui. Ó. Pode haver manipulação neste fundo. Então um detalhe que eu dou. Tá? Uma dica que eu entrego aqui para vocês. Aguarde confirmação. Tá? Nessa região aqui. Aguardar confirmação. O que é a confirmação? A manipulação do fundo
e volta tendo aqui um topo, né? Vou até fazer um desenho melhor aqui, ó. Ele vem, deixa um fundinho, captura a liquidez, tá? Ou até mesmo ele tem que deixar um topinho para, após a captura de liquidez, ele romper aqui, aí a gente tem a certeza da inversão do fluxo, tá? Então ele precisa desse desenho. Então a confirmação seria isso, tá? Ou se você vê o preço numa agressão vendedora muito forte, tá? Deixando aquele candle de exaustão e logo em seguida ele já retornando, engolfando parcialmente, tá? Mais de 50% ou todo o candle da venda anterior. E isso já mostra para você também que foi um movimento agressivo, tá? E é um movimento que ele de stealing, né? Ele vai e volta. Tanto que a gente enxerga dois candles, tá? Um na agressão na venda, por exemplo, e um outro candle que ele cobre mais do que 50% deste candle anterior. Se nós juntarmos os dois tempos gráficos, nós vamos ter um padrão de candle martelo. Se esse candle segundo de alta ele engolfar o candle anterior, nós também vamos ter um candle com um corpo martelo, né? Um corpo superior pequeno e um grande pavio. Tá? Então isso mostra o quê? A intenção no fluxo na compra. Tá? Então devemos estar atento a isso. Nessas próximas regiões ali também oportunidades compradoras. Tá? Então a gente pode estar especulando nessas regiões. Eu vou aguardar o preço chegar nesses pontos e ao chegar eu estarei tomando aqui uma decisão de movimento, uma decisão de trading nessas regiões aqui. Tá? Tiago, eu posso ir operando enquanto o preço está caindo? Claro. Tá? Eu aconselho você, ó, nós temos a média de 200 aqui, ó, de 1 hora, dando sustentação no preço, tá? Então pode haver aqui aquela movimentação aqui e depois, ó, rapidinho voltar para alta, tá? Você pode ir trabalhando com o movimento de mitigação, utilizando as médias como ancoragem do preço e também observando aqui, ó, essas microestruturas de baixa que o preço vem formando, beleza? Próximo ativo na tela, capitalistas, é o dólar americano contra o ien japonês. Temos aqui uma linda tendência de baixa, tá? Uma linha de tendência de baixa aqui dando sustentação no preço. Um detalhe é que nós tivemos todo esse movimento de mitigação dessa estrutura de alta, então ele veio mitigando, capturou liquidez interna, vejam só, capturou liquidez aqui. Agora, este último candle, nesse último movimento aqui, ó, ele faz uma capturazinha de liquidez de um fundinho que tivemos aqui e ele rompe um topo interno. Isso já sinaliza para nós uma possível intenção de que, opa, peraí, será que o ativo agora está querendo reverter? Porque se nós olharmos aqui atrás, capitalista, ó, ele teve um rompimento, ele capturou liquidez, no 50% ele induziu, voltou. Tá? Aqui, ele capturou liquidez interna, veio aqui, manipulou, deixou um topo, capturou liquidez desse fundo e rompeu o topo aqui anterior. Tá? Então, ele faz a indução do rompimento desse fundo, que poderia fazer ele fazer uma movimentação um pouco mais ampla, como foi aqui atrás, ou como foi aqui. Né? Então ele só dá uma estilingada aqui, logo em seguida volta a manipula novamente. Tá? Essa manipulação, ela trabalhou, ela respeitou aqui essa região de bloco de ordens para continuar a estrutura. Tá? Então aqui teve uma microestrutura de movimento, ele não renovou fundo. E volta rompendo o topo. Tá? Então, o que nós devemos aguardar aqui no dólar contra o ien japonês? O rompimento dessa linha de tendência de baixa, que conflui também com outras regiões de topo. Tá? Então, o preço rompe essa região, ele dá uma movimentação para alta. Se não me engano, a média de 200 está aqui também. Beleza, a média de 200 está aqui. Então, quando o preço trabalhar acima da média de 200, nós voltamos a pensar em compras com fluxo comprador, né, com mais intensidade. Porém, se nós tivermos aqui o rompimento já da região, ele tem renovação de estrutura após captura de liquidez. Muita atenção no retorno do preço nessa região. Ele pode estar trabalhando e mitigando para dar continuidade em um pivô. Ok? Um detalhe, abaixo dessa região nós temos um pequeno fair value gap da estrutura macro ainda. Então aqui é que me deixa um pouco desconfortável de já fazer uma compra nessa região sem ter a confirmação. Tá? Então neste ponto eu gostaria de ver uma confirmação do preço, manipulando, obviamente, rompendo a estrutura para dar continuidade, tá? Então precisaria ter este movimento aqui. Rompeu a LTA a LTB, perdão, com as médias de 200, inverte o fluxo, vamos analisar as estruturas e não impede também dele romper a região, fazer um movimento e depois vir capturar essa liquidez aqui, trabalhando com uma estrutura nesse formato, tá? Aí ele toca e dá continuidade para alta. Atenção a se o preço vier manipular esse fundo. De olho nessa região aqui, ó, que é um fair value gap lá de trás, ó, tá? De olho nessa região aqui, que ele pode estar invertendo o fluxo. Se ele trabalhar abaixo dessa zona, muitas expectativas serão formadas para o rompimento da estrutura macro, tá? E o início de uma correção um pouco maior
aí nós estaríamos corrigindo essa estrutura. Tá? Vejam, porque este fundo foi o que capturou liquidez interna, rompeu o topo, então ele é o fundo defendido desta movimentação de mitigação. Se o preço perder ela, nós podemos ter aqui uma correção um pouco mais ampla, tá? Vindo até aqui essa zona aqui nos 151 mil, mais ou menos. Próximo ativo na tela agora é o nosso índice, o índice asiático aqui japonês, tá? Temos movimentações que ele capturou liquidez de estruturas anteriores, vejam só, tá? Então o fundo foi capturado a liquidez, teve inversão de fluxo, tá? Então ele capturou liquidez, deixou um topo, que foi esse topo aqui amarelinho, ele não renovou fundo. Opa, deixa eu pegar minha caneta e ajustar aqui o gráfico. Ó, ele não renovou fundo, falha na renovação de fundo, rompimento de topo, então inversão de fluxo. Preço faz uma estrutura, trabalhou no bloco de ordens lindamente, muito bonito, tá? E no micro movimento a gente ainda consegue perceber ele fazendo a volta, e olhem só a manipulação. Querem ver? Deixa eu apagar aqui os desenhos. A manipulação que eu digo, pessoal, é isso aqui, ó. Peraí. Aí, opa. Apaguei o que era errado. Eu quero apagar esse desenho vermelho. Aí, agora sim. A manipulação que eu digo é isso, capitalistas. Nós temos um bloco de ordens aqui. Se descer o tempo gráfico, você vai ver que ele deixa um fundo, ele faz um movimento de alta, ele captura o fundo, trabalha no bloco de ordens e inverte o movimento. Tá? Então, olhem só, os desenhos que eu faço. Ó. Ele faz aqui, voltou, testa a demanda e vai para alta. Tá? Então, olhem todos esses movimentos. Fundo, topo, fundo. Rompeu, topo. Trabalhou aqui, rompeu o topo ali, formou uma outra estrutura. Tá? Então, ele está formando estruturas de alta. Tá? E essa estrutura de alta, aqui a gente observou as micromovimentações, né? Deixa eu pegar a caneta. Aqui as micromovimentações, ativando ativando aqui a movimentação. Temos aqui, tá? Essa estrutura sendo formada. Tá? Essa estrutura formou. Deixou fundo, não renovou topo aqui com esse candle, ó, não renova topo, rompeu. Então está mitigando. Tá? Na mitigação do movimento, ele deixou liquidez interna, faz a movimentação ampla, tem pavio, ó, quem é bloco de ordens de pavio, trabalhou ali, agora a expectativa é o quê? Vamos lá, vamos desenhar aqui a expectativa. Se ele romper o fundo, ali, tem aqui mais um fundo para ser rompido, tem o topo aqui dessa estrutura, que ele foi defendido. Tivemos aqui, ó, no candle a venda, então a expectativa seria aqui, ó, a continuidade desse movimento vendedor com o alvo lá no bloco de ordens, ou aqui, ó, vejam só, ou aqui nesse paviozinho, olhem só, olha o pavio malvado aqui, ó, liquidez, tá? A partir dessa região, olha a agressão que teve na compra, tá? Então, pontos de atenção no gráfico. Tá? Chegando aqui, capitalistas, oportunidades na compra. Sempre visando o rompimento da estrutura. Atenção a esse fundo aqui atrás, ó. Fundo duplo com liquidez. Então, o preço ele pode violar essa região e depois dar continuidade para o movimento de alta. Próximo ativo na tela é o nosso querido ouro. E o ouro, capitalista, movimento de alta. Tá? Eu gosto bastante de olhar as médias de 200. Olha só, no 1 hora ele está dando sustentação. No 4 horas, que é uma média que eu gosto bastante, a média de 200 no 4 horas no ouro, vejam só aonde que ela está, a região que a média está, e ela está dando confluência aqui com essa região de ordens que eu tenho. Ó, um bloco de ordens. A partir dessa região deu uma agressão na compra e o preço continuou a subir a partir dali. Beleza? Então agora o que eu tenho? Eu tive o ouro manipulando aqui essa estrutura, eu estou com ele em um movimento de mitigação. Esse movimento de mitigação ele iniciou lá na parte superior, tá? Então aqui, como fins didáticos, eu vou deixar essa possível venda que poderia ter sido realizada com um alvo aqui nessa ponta de liquidez. Ó, seria praticamente um trade de 5 para 1. Nós temos liquidez aqui interna. Deixa eu voltar aqui. Temos liquidez aqui nessa parte interna, que ele pode estar fazendo esse movimento de mitigação para capturar essa liquidez. Então, neste ponto, é um ponto de compra. Por quê? Eu tenho liquidez interna, eu tenho a média de 200, e eu tenho a expectativa dele continuar o seu pivô de alta. Tá? Que seria ele fazer essa movimentação. Ele capturou liquidez, então é o meu fundo defendido. Ele faz um movimento de alta, ele vem trabalhar na mitigação e dá continuidade para alta. Captura a liquidez interna, trabalha na média de 200 e continua seu fluxo comprador. Próximo ativo e o último ativo é o Bitcoin.
E o Bitcoin, estou chamando muita atenção para essa região aqui, ó, no 89 mil, tá? Vejam só quanto às ineficiências que o preço foi formado nessa região e agora ele trabalha novamente aqui. Estamos com uma expectativa de alta para o Bitcoin. É até interessante colocar no gráfico de 4 horas. Ó, gráfico de 4 horas, o que ele está fazendo? Após trabalhar no fundo do gráfico diário, ele está querendo reverter a movimentação. Então tínhamos topo aqui, ele faz um pivô, rompeu, está armando outro pivô. Fundo, topo, a expectativa aqui é movimento de alta. Muita atenção aqui, vou botar no gráfico diário. Muita atenção aqui, por quê? Linha de tendência de baixo. Essa linha de tendência de baixo, se não me falha a memória, está com a média de 200 do 4 horas aqui também, ó, bem nessa região. Então a média de 200 do 4 horas está sustentando o preço na baixa junto com a LTB. No gráfico diário, nós temos ele trabalhando na mitigação, trabalhou aqui em regiões e agora está querendo inverter esse fluxo para alta. A gente tem que ficar atento porque, obviamente, possivelmente, estamos aqui fazendo uma acumulação de preço. Tá? Então é uma região onde se acumula muitas ordens, principalmente aqui no 90 e 89 mil, que são pontos de interesse, e ele pode estar vindo para alta. Tá? Esperamos que ele rompa essa linha de tendência de baixo junto com as médias de 200, porque vai nos entregar mais expectativas para movimentação de alta. Ok? Então, é isso, capitalistas. Espero que o panorama de mercado lhe auxilie durante o decorrer dessa semana. Muito obrigado pela sua audiência até aqui e até o próximo panorama. Tchau, tchau.